Pessoal, vamos agora aqui com o fechamento e a repercussão desse jogo, que era um jogo pensando em outro, no da Libertadores contra o Estudiantes lá na Argentina, é lógico, não tem como tirar da cabeça dos jogadores nem do técnico, beleza? Crédito de imagem ao Sport TV, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASRFA, ative o sininho para receber nosso material, chega dando aquele like e de cara já hype o vídeo para ajudar a gente e dar aquela moral, beleza? Vamos ver aqui o que o Denilson, o Prates, o Eric Faria, o Felipe Melo e o Rizek têm a dizer sobre esse jogo. O Flamengo empatar com o Vasco é tropeço no Maracanã hoje, Eric? Não, eu concordo com o Felipe. Eu acho que é clássico, embora hoje o Flamengo tenha uma situação financeira, de time, muito melhor que a do Vasco, tanto que os últimos 12 clássicos, o Flamengo ganhou 8 e empatou 4. O Flamengo já não perde do Vasco há algum tempo. Mas hoje, eu acho que assim, o primeiro tempo o Vasco foi melhor do que o Flamengo, mas acho que o segundo tempo o Flamengo empurrou bem o Vasco para trás, sabe? E aí ficou clara a diferença hoje dos dois times, quando o Felipe Luiz começou a botar os titulares em campo, né? Ele começou com 6 reservas, né? E o time sofreu. Faltou entrosamento, faltou movimentações que o time do Flamengo está acostumado. Esse foi muito de amasso, né? Bola na trave, o Flamengo não saiu da área. Foi o de ataque do Flamengo. Perfeito. Do primeiro tempo. E acabou ocasionando o gol do Carrascal. No segundo tempo, não. Eu achei que o Flamengo já construiu mais, já empurrou o Vasco para trás. Acho que assim, o empate, você vai falar, o empate é justo? É justo, mas se tivesse que ter um vencedor no jogo, acho que era o Flamengo pelo segundo tempo que fez e pelas chances que criou. O que você acha, Denan? O Vasco foi corajoso, eu acho. O Vasco acho que entendeu a inferioridade, não sei se é a palavra para esse momento, mas assim, a gente sabe que o Flamengo hoje é o time a ser batido, porque é o líder do campeonato, joga melhor, tem os melhores jogadores, poupou os seus principais jogadores, mas mesmo assim com o time que entrou em campo hoje, cara, você vê os jogadores que entraram jogando hoje já titularam em qualquer outra equipe do futebol brasileiro pela qualidade que tem. Mas o Vasco, dentro do propósito, foi muito corajoso. O Ryan, por exemplo, que para mim foi o cara que se desdobrou com bola, sem bola. O Hugo Moura também fez uma grande partida. O Vasco perdeu o Robert Renan muito cedo, né? E aí, para mim, teve um problema aí, porque o Oliveira, o menino que entrou no segundo tempo, o zagueiro, apesar de ele ter jogado bem, só que perde nessa construção, nesse início de construção. Perde muito. O Robert Renan, assim, ele faz parte dessa construção, ele começa essa jogada lá de trás. Robert Renan é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é bom fisicamente, ele é rápido, ele tem muita qualidade técnica. Ele pegou 2 bolas no jogo quando estava no jogo. Ele virou 2 bolas assim, com uma facilidade enorme. É importante que houve um debate se o médico estava correto ou não em, na minha opinião, tirá-lo do campo por conta do choque de cabeça, né? E prevaleceu a palavra do médico. Esse lance é incrível, né? Nossa. É isso, cara. Eu acho que para jogar com o Diniz não tem jeito, você tem que ter coragem. O jogo do Diniz é um jogo que pede coragem. E ele te dá toda a coragem, ele te dá toda a confiança para, mesmo você errando, você continuar tentando fazer as coisas. No primeiro tempo, o Vasco conseguiu sair de trás, construindo. Principalmente no primeiro tempo. Né? Aí no segundo tempo, cara, aí é que tá a diferença, né? O Vasco no segundo tempo, muito desgastado fisicamente, porque tem que se desdobrar para conseguir marcar o Flamengo. E o Flamengo começa as trocas, né? Sai Ayrton Lucas, entra Vinha, entra Arrascaeta, entra Pedro. Então, assim, sai Cebolinha. Aliás, achei que o Pedro, apesar de perder gols, melhorou bem o time, né? Titular hoje, né? Pra mim, o Pedro melhorou o time, o Arrascaeta melhorou o time. Hoje eu não gostei da entrada do Samuel Lino. Eu esperava muito mais dele, teve algumas bolas, ele errou algumas bolas, mas o Pedro melhorou o time. Tomou umas decisões equivocadas. O Arrascaeta... chovendo molhado falar desses caras, né? Mas mesmo assim, se você tem um atleta que de repente não vai muito bem, você tem mais 8 que vão muito bem. É por isso que agora, não acho que é tropeço, mas assim, eu não tenho desculpa, não coloco desculpa no Flamengo de falar, olha, os jogadores que entraram no primeiro tempo são jogadores que... Porque pra mim é o melhor plantel que tem na Sul-América. É questão do entrosamento, né, Felipe? Pode até ser, mas eu já vi esse time do Flamengo jogar contra outros times, esses atletas, e irem bem. É um clássico, gente. É um clássico, é muito complicado você ganhar um clássico. Do outro lado tem o Vasco, do outro lado tem um time que treina, do outro lado tem um time que mostrou coragem. Então, assim, não é fácil, não é sempre que vai acontecer. O Vasco teve uma semana de preparação para esse exatamente, jogo, né? Exatamente. O fogo é que, na verdade, os jogadores do Vasco, o Diniz esticou o Coutinho e o Verratti até onde conseguiu, né? Mas, o Coutinho não foi bem hoje, não, para mim. Mas, assim, os jogadores do Flamengo, eles podem jogar 60 minutos. Porque sabe que tem peça de reposição, então tu pode dar intensidade em 60 minutos. O Vasco, e apesar de ter mais qualidade, o Vasco tem menos qualidade e tem que esticar a corda até 90. Isso eu achei também, eu achei que o Diniz esticou a corda e correu um risco, porque foi...
se o Flamengo teve 2 chances ali que o Flamengo quase conseguiu fazer o segundo gol no momento em que o Coutinho já tinha baixado a energia dele. Ele e o Verratti. Ele e o Verratti. Se tu não marcar os zagueiros do Flamengo, a primeira construção, o início da construção, tanto que quando entraram o David e o Matheus França, o Vasco deu uma subida de novo. Teve 2, 3 contra-ataques, o Matheus França bateu aquela bola que a gente viu ali, que o Rossi defendeu. Assim, foi um jogo de bastante estratégia dos 2 técnicos. Só que, de um lado, você tem mais qualidade no banco do que do outro, né? Então, de certa forma, o Felipe, muito mais consenso aqui. O Felipe leva vantagem na hora de mexer, pô. Rolou um consenso aqui, que é o consenso óbvio mesmo, né? Que apesar de poupar vários titulares no primeiro tempo, o Flamengo tem qualidade para ganhar do Vasco, né? Não ganhou, beleza. Criou chance, não ganhou. O que eu acho que não fica em pé é aquele discurso lá no começo da temporada: o brasileiro esse ano é a prioridade. Não existe, cara. Não tem time brasileiro que entre numa reta decisiva de Libertadores e não prioriza a Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Em comum, eles entraram com times reservas, mistos, para jogos importantes de brasileiro. Porque é assim que a roda gira. Então o Flamengo anunciou, não, esse ano a prioridade é o brasileiro. Não é. A prioridade são as Copas, para qualquer time do Brasil. Mas eu acho que, Rizek, assim, fazendo advogado aqui, eu acho que os caras não iam conseguir jogar na intensidade que um clássico exige, tendo jogado quinta-feira, 9h30 da noite, cara. Se o Flamengo repete o time que jogou quinta-feira contra o Estudiantes, eu acho que não consegue pôr a mesma energia desde o início. Concordo com você, não estou questionando o Flamengo, não. Só estou dizendo que... O jogo estou dizendo que o normal do Brasil... Noite, né? Pode ser. Eu afirmo para você. Domingo, um calor danado no Rio de Janeiro. Eu afirmo para você, principalmente, ainda mais com o calor, que não ia acontecer e mais. Existe isso aqui também. O cara está pensando no jogo de volta. Porque o Flamengo não matou o jogo no Maracanã. Então o cara já tá pensando no jogo de volta também. Na fase de grupos, o Flamengo chegou a poupar na Libertadores. E até o Felipe achou que... O Central Córdoba, que ele errou. Porque a prioridade, o discurso era que a prioridade... E a classificação ficou ameaçada na fase de grupos. Então, assim, o discurso foi, não, a nossa prioridade é o brasileiro. Tá claro que não é. Eu acho que hoje não tem clube no Brasil que priorize o brasileiro em detrimento de Copas. Não tem. Um pouquinho, assim. Eu acho que hoje teve um meio termo. Palmeiras e tem a questão de você, tem a questão de você poupar pensando na Libertadores, mas eu acho que hoje, fisicamente, era impossível repetir o time. Não, era necessário. Mas eu não tô entendendo o que ele tá falando. O que o Isaac tá falando é o seguinte. Claro. Não tem prioridade. Assim, porque, claro, pô, entre ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhar uma Libertadores... A prioridade vai ser o brasileiro? Exato. Você olha assim, Estudiantes e Vasco. Não, minha força máxima contra Estudiantes. É assim que o Palmeiras trabalhou, o Flamengo trabalhou, o São Paulo trabalhou. Se você conseguisse, em termos de energia, repetir o time, porque o outro jogo é só quinta, tem um espaço maior. Mas porque eu acho que esse intervalo de quinta tomou uma decisão. Mas o que ele tá falando é que o Flamengo, a prioridade é o brasileiro. E agora ele tirou os titulares para jogar a Libertadores. Exato. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio que eu acho. Assim, porque eu acho que hoje... Mesmo se fosse um jogo de brasileiro na quarta-feira, digamos, não fosse Libertadores, fosse quarta ou quinta, ele ia poupar alguns caras. Priorizou. Tudo bem, mas eu acho que ele não ia aguentar. Priorizou então, mas ele tá priorizando a Libertadores. Eu tô falando, tá priorizando a Libertadores. O jogo mais importante do Flamengo na semana. Não tô falando que fez errado, não. Eu também faria. Eu também. Mas, te falar a verdade, eu também. Assim, eu faria como fez o Crespo. Se eu sou treinador, não tem um jogo importantíssimo de Libertadores. Eu tiro todo mundo. Ainda mais com o plantel que tem Flamengo. Você pode até ter a ideia. Ainda mais o plantel. Eu vou priorizar, mas na hora H você prioriza a Libertadores. Aí que tá o segredo. O plantel do Flamengo é top, amigo. Aí tu não vai poupar, tu vai deixar Carrascal de fora, tu vai deixar Vinha, tu vai deixar Cebolinha, tu vai deixar... Qualquer outro cenário, você iria, de repente, sacrificar algum dos seus principais jogadores. Exatamente. Se você não tem um elenco qualificado. O Flamengo montou o elenco para justamente chegar nessa época do ano concorrendo nas competições. Perfeito. Mas assim, ele escalou caras importantes ainda como titular e que se desgastaram. O Saúl foi titular, o Plata foi titular, o Léo Ortiz foi titular, o Ayrton Lucas foi titular. Caras que provavelmente serão titulares na quinta-feira. E por isso é que eu acho que teve muito mais a ver com a questão física do que propriamente priorizar competições. Não, mas acho, tá? É uma... E assim, ficou claro... A carga física tá nessa, com certeza. E ficou claro que a roda girou legal na situação de Bruno Henrique e Pedro, né? Bruno Henrique ser titular hoje e não jogou bem de novo. Não, hoje não. Tá claro que o Pedro deu a volta, né? Assim, o Felipe Luiz, quando deu aquelas declarações, aquelas decisões, aquilo não era definitivo, era a situação daquele momento. Mudou. Hoje o titular é o Pedro e o Bruno Henrique não tá jogando bem. E ele deixou claro também, né? Não sei se a gente tem a coletiva do Felipe Luiz. Vamos ouvir o Felipe Luiz, depois a gente continua esse debate aqui. Chegou, hein? Pensei numa equipe para ir a campo
fresca, não? Uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz, onde eles juntam muitos jogadores atrás da linha da bola, eles usam o goleiro, eles repetem o lado e enchem muitas vezes as laterais do campo, então é complicado. Ele precisava de jogadores com perna fresca para poder jogar. Muitos deles da quinta-feira não se recuperaram, muitos jogadores, para não dizer a maioria, não se recuperaram do último jogo, que foi quinta-feira à noite, 9h30, acabou que chega quase 2 da manhã em casa, e o jogo hoje, 5 da tarde, com o calor, obviamente que não estavam recuperados. Portanto, optamos por colocar esses jogadores, alguns deles no segundo tempo, para tentar melhorar e dar mais força ainda para a equipe com as trocas, e foi assim nesse momento. Tivemos nosso momento aí de pressão máxima em cima da defesa do Vasco, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol. O Flamengo que não venceu o Vasco no campeonato, não venceu os 2 jogos. Mas você vê a coletiva, onde ele fala de jogadores não tiveram tempo para alguns não se teve tempo de se recuperar. Será que ele deu a opção, sei lá, para a Arrascaeta, para o Pedro, de falar, cara, e aí, bora? E os caras, de repente, tomaram a decisão de falar, cara, eu ainda... Né? Será? Eu acho que não. Esses caras jamais iam falar assim, o quê? Não vou jogar um clássico? Maracanã lotado, meu irmão. Oportunidade dos caras de mais uma vez. Então, acho que não. O jogador quer jogar. O jogador quer jogar. É mais jogo grande, né? Imagem, os dois. É muito igual a imagem, né? Muito boa. Não, assim, e eu insisto, acho que a escalação do Flamengo hoje poderia perfeitamente ter dado a vitória, mas não aconteceu. Mas o primeiro tempo do Vasco foi melhor. Assim, o melhor momento do Flamengo foi ali quando fez o gol, depois o Vasco estava muito à vontade, assim, os movimentos do Vasco estavam saindo com muita naturalidade. Aliás, o Fernando Diniz falou na coletiva, eu concordo com ele. Eu acho que o rendimento do Vasco, sob o comando do Diniz, é melhor do que a pontuação. O Vasco tem jogado melhor do que a pontuação mostra. Eu concordo. O problema são algumas oscilações, cara. Então, contra o Ceará, por exemplo, você não pode tomar um gol no último minuto em São Januário, que aí já seriam mais 2 pontos. Hoje, empatar contra o Flamengo no Maracanã não é um resultado ruim pro Vasco. Mas depois de vencer o Santos, ele vai contra o Juventude e faz um jogo... Ele faz 2 jogos horríveis, tanto que ele mesmo fala, foram os 2 piores jogos. O problema é essa oscilação. Mas eu acho que assim, o Vasco do Diniz, perto do que foi o Vasco dos últimos meses, assim, o Vasco só tende a evoluir. Não à toa eliminou o Botafogo, gente. O Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. A gente esquece disso. A gente esquece. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um jogo igual para igual, é clássico. Então, de repente, no fim do ano, a gente vai estar falando do Vasco finalista da Copa do Brasil. Então, o Vasco do Diniz melhorou. Agora, os jogadores estão chegando, o Vasco ganhou 2 reforços para a zaga, o Robert Renan e o Cuesta. Vai melhorar o nível da defesa do Vasco, que era um problema. O Vasco tinha um dos melhores ataques e uma das piores defesas. O Vasco, até a rodada começar, tinha o mesmo número de gols do Palmeiras, sabia? Gols marcados. Mas tinha uma defesa que também tomava gol pra caramba. Então, tudo isso desequilibrou a campanha do Vasco. Falando em defesa, aproveitar a experiência do Fernando Praz, a gente vai mostrar, por favor. A gente vai mostrar o primeiro gol. Hein? Falar de goleiro? Favor. Não, falar do Léo Jardim, que é uma das grandes referências desse time do Vasco, né? Acho que o Léo Jardim é uma bandeira desse time do Vasco. Está mostrando a origem do primeiro gol do Flamengo. O Léo Jardim, ele, nessa bola daí, Praz, ele sai, não sei, você pode falar melhor do que eu, ele dá o soco e a bola vai lá na lateral. E na sequência tem a finalização do Cebolinha, deixa o lance rodar, depois a gente vai pontuando cada momento. Aí tem o lance do Cebolinha na trave, né? Aí gera esse cruzamento do Emerson Royal e aí, consequentemente, o rebote dele ali, que eu acho, e aí usar a tua experiência, Praz, tá aí o cruzamento, nessa espalmada, teve uma falha dele aí. Não, essa defesa é difícil. É difícil? É difícil porque quando a bola vem pro lado direito, ele posiciona no primeiro pau, ela vai pra área, ele volta e consegue pegar no contrapé, né? Sim. Então, e no contrapé e no chão. É difícil de dar o tapa ali. Óbvio, no cenário ideal, ele teria que dar o tapa pro lado. Mas ali é o primeiro passo, não deixar a bola entrar, é uma defesa difícil. Nesse primeiro momento... O problema é que ele poderia ter feito melhor tomada de decisão no primeiro lance. Eu acho que ele ficou de com medo, agarrar a bola. Eu acho que ele ficou com medo, de repente, de trombar com o atacante. Sim. E ele não teve a percepção de que o Cebolinha estava lá. Ele poderia ter feito melhor, mas essa aí foi uma baita defesa. Essa então, não dá pra colocar na conta dele, de espalmar pro lado. Tá exigente, hein, mano? Essa aí tá exigente, hein? Essa aí que eu coloco na conta. Por isso que eu tô usando a experiência dele. Essa aí que eu Você vê que ele fica bravo com os zagueiros, então, né? Que deixa essa aí porque tem uma câmera de trás, né? tem uma câmera de trás que mostra o Carrascal saindo pra fazer o gol e os zagueiros do Vasco
esperando, reagindo, sabe? Essa bola, essa aí não dava pra ele agarrar ela? A tomada de decisão correta era essa? Essa aí ele deve ter tomado a decisão por causa do jogador do Flamengo, ficou com medo da trombada, de não segurar a bola, então ele quis se livrar dela. E acaba caindo no pé de Cebolinha. Tá, porque quando eu tô falando da experiência do Fernando Praz, porque quando a gente mostra aqui no telão, esse telão pequenininho do fechamento, lances de construção, de falha na marcação, a gente chama o Felipe Melo pra explicar pra gente. Você acostumou mal, você foi pra Copa com Marcos, Rogério e Dida. Você acostumou mal, cara. Inclusive, esses dias teve um lance, eu vou lembrar depois qual foi o goleiro, que se falou, o do Everton, que falou que o Everton tava fora da pequena área, que na pequena área o goleiro é intocável. Alguém falou nisso. Não existe isso. Foi esse lance da Libertadores? Libertadores. Não, e depois a outra que ele segura ela, a bola cai, e ele fala, ele estava fora da pequena área, e fora da pequena área o goleiro não é intocável. Porque se criou uma crença popular de que na pequena área o goleiro é intocável. A pequena área, ela não serve para proteção do goleiro. Vem cá, Fábio. Continua a mostrar a pequena área tem única função no futebol, que é o tiro de meta. Sim. Não é a área de proteção do goleiro. Sim. E aqui tem um do Vasco. Mais uma vez, Fernando Praz, usando a tua experiência, leitura de... Pra mim não, porque a bola viaja muito, né? A bola viaja muito. Pra mim, sim. Porque ela viaja muito, a tomada de decisão dele, ele se foca. Ele faz o movimento certo, sim. Porque o goleiro, a gente fala da meia-lua. Ele fica no primeiro pau, a bola é cruzada, ele faz aquela meia-lua pra fechar o segundo pau. E o Rossi vai certo, só que, fala de novo, tomar decisão. Ele demora para tomar a decisão de saber que ele não tem que sair, ele tem que se reposicionar. E aí, esses 2, 3 passinhos que ele dá mais, ele tá mal posicionado. Quer ver? Se ele para antes e faz meia lua e volta, ele faz uma defesa até simples nessa A leitura dessa bola já ter viajado muito, ele tinha que ter ficado mais aqui? Mais por aqui? Quando ele fez a meia lua, ele teria que ter abortado o movimento de saída. Ele já tá lá, né? Sair na bola, daria para ele, Praz, nesse cruzamento? E lá no raio? Aí, Praz, em que momento ele tinha que parar aí? Agora... Quer ver? Ela tá indo, ele tá vendo. Agora ele viu que ele não vai... Ele tinha que ter voltado. Tinha que ter voltado mais rápido, aqui, né? Só que a leitura, né? O goleiro, Sim. assim... O fundamento da saída do gol é a mais difícil que tem. Por quê? Quando é um chute de frente, a bola vem na tua direção. Então tu tem que ir pra direita, pra esquerda e interceptar ela antes dela entrar no gol. No cruzamento, tu tem que ver a saída dela, a trajetória, intuir aonde ela vai cair. Sim. E outra... Se tu ficar olhando só pra bola, tu vai trombar com alguém. Então tu tem que olhar a bola, olhar os jogadores, se desviar dos jogadores. Sim. E atacar a bola no ponto mais alto. Sim. Então é o movimento mais difícil pro goleiro. Então a gente pode dizer aqui que o Rossi falhou, então, nesse lance. Foi esse gol de empate do Vasco. Sim. Se pudesse voltar o gol do... né? Se pudesse voltar o primeiro gol... Ele vai sentar com o treinador goleiro e o treinador goleiro vai dizer, Rossi, ou tu devia ter cortado diagonal aqui, ou tu devia ter abortado a saída antes e voltado... E vai falar pra ele também, não dribla na pequena área, Rossi. Esse gol aí... Deus, não mata a gente do coração. Esse gol, olha o detalhe na hora do cruzamento. Tem um detalhe que são mínimos detalhes, mas que faz uma diferença enorme. O Cebolinha vai chutar a bola, vai bater na trave, vai voltar... Sim. Na hora que tem o cruzamento, o Hugo Moura, ele tá bem, Ele tá bem posicionado pra caramba. Mas na hora que vai cruzar, ele olha pra ver se tem alguém vindo, ele pede o marcador, o Bruno Henrique antecipa. E antecipa também o zagueiro. Olha só, ele vai olhar pro lado, olha lá, o Hugo. Olhou, perdeu, ele antecipou. Se ele continua naquela posição dele ali, no primeiro pau, ele poderia até, inclusive, dominar a bola e sair jogando. Ele foi olhar pra ver se tinha alguém. Nesse momento que ele olha pra ver se o Bruno Henrique, muito rápido, antecipa ele e o Robert Renan. Sim. E aqui é mérito do... Aqui é mérito do lançamento também do Alan, porque ele tenta usar... Com certeza. Mudança de corredor rápida. O que o Diniz faz? A bola tá no corredor e o jogador tem a linha nas costas. E o Flamengo começa a jogar curto. O que o Diniz faz? Aperta. Aí eles conseguem sair da pressão e... Olha o Hugo Moura agora, ó. Ele vai olhar pra trás, olhou, perdeu. E olha o posicionamento do... Tava bem posicionado. Ele vai pro meio e volta. O futebol é danado. Se não tiver falha, também não tem gol. Não, isso não é nem falha. Digo, se não tiver essa... Pelo amor de Deus, não é nenhuma falha dele. Ele foi olhar pra ver se tinha alguém. Quando ele olhou, o Bruno Henrique fez movimento. Parabéns, viu, Fernando Prazo? Chegou chegando. Como eu não sou goleiro, eu, por exemplo, quando eu vi o lance... Quando eu vi o lance do cruzamento, quando ela viajou muito, eu reparei o movimento do Rossi. Eu acho que... Como eu não fui goleiro, eu achei que ele tinha que ficar parado. Olhar a bola, percebi que a bola viajou muito. Fico parado. Eu acho que ele não teve essa percepção. Por isso que eu te perguntei. Você não foi goleiro, mas o Rossi achou que era Denilson hoje. Ele foi dar um drible na pequena área ali, cara.
foi. Nossa Aliás, os dois goleiros viveram perigosamente hoje. Hoje, verdade. Ele foi dar um drible na pequena área ali, cara. Do Rossi E o Léo Jardim também demorou a repor uma bola. O Diniz ficou louco. Ocasionou o chute do Saúl no travessão, a jogada. Agora, Tá aí o fechamento. Essa questão do Rossi, que ele deu aquela falhada, sim, o empate é culpa dele, sim. Mas ele tem crédito porque ele já salvou demais o Flamengo e joga muito. Só não dá pra fazer aquilo que ele fez hoje, querer driblar o Verratti ou o Neneca se queimou justamente por isso aí. Querer driblar numa Copa do Brasil contra o Brenner, lá do São Paulo. E foi o que ele fez hoje. Até o Léo Jardim também tentou fazer, o Diniz ficou pé da vida. Mas, cara, a verdade é que o Flamengo tá com a cabeça na Libertadores, no jogo de volta contra o Estudiantes, porque ali causou muito. Depois daquela operação sem anestesia no Maracanã, dentro da nossa casa, foi daquele jeito. Imagina como é que vai ser o jogo de volta. E aquilo ali, querendo ou não, fica na cabeça do jogador, na cabeça do técnico e todos. Até a gente que fica por fora, a gente, como torcedor, a gente sente. Sabe que ali pode acontecer alguma coisa, até porque você viu o Mauro César comentando, o Estudiantes foi favorecido muitas vezes, décadas passadas. O Prates foi lá e deu a explicação, o Rossi falhou, a verdade é essa. Não tem como. Mas beleza, o vídeo é isso aí, se inscreva no canal ASR, ative o sininho, chega dando aquele like e logo de cara já deixa o seu hype também, comenta, compartilha, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.